Videoaula Java de número 76. Vou mostrar hoje como criar um banco de dados e depois como acessá-lo através de um programa Java. Ok? Então, para começar, temos aqui uma imagem para explicar melhor como funciona um banco de dados. E é como se fosse uma tabela, ok? Onde as colunas representam o tipo de informação que vai ser guardada e as linhas, os cadastros feitos neste banco de dados. Então, no caso, eu tenho aqui a coluna código, coluna nome e coluna idade. E abaixo, as linhas, que são os cadastros com código 1, nome Carlos, idade 23. E assim por diante. Beleza? Então é assim que funciona o banco de dados. Para guardar informações dos nossos programas e depois acessá-las. Poder mudá-las, cadastrar novamente, excluir e etc. Ok? E como que eu consigo banco de dados no meu computador? Eu gosto muito do programa Vertrigo. Você escreve Vertrigo no Google, vai aparecer aqui o primeiro site, você clica e você pode clicar aqui também e baixar o programa Vertrigo, que vai vir dentro dele um banco de dados. O nome é o banco de dados MySQL. Beleza? Então eu vou executar o meu Vertrigo já instalado no computador. E aqui, na parte de baixo do meu computador, vou clicar e temos algumas opções. Então, na parte Tools, eu vou na opção MySQL Console. Cliquei e entrei aqui no meu banco de dados MySQL. Beleza? Então, ele está pedindo para mim entrar uma senha. E eu tenho aqui o login root e a senha Vertrigo, que já é o padrão deste programa. Beleza? Então, vou só inserir aqui Vertrigo, Enter, e eu acabei de logar no meu MySQL, no meu banco de dados. Beleza? E agora, como que eu crio um banco de dados? No caso, todo banco de dados vai ser criado, modificado e etc. a partir da linguagem SQL. Então eu vou inserir aqui alguns comandos básicos da linguagem. Ok? Então o primeiro, eu vou mostrar show databases, ponto e vírgula, que no caso vai me mostrar todos os bancos de dados que eu tenho cadastrado, que no caso são esses 5, ok? Então agora eu quero criar o meu próprio banco. Como que eu faço? Create database, o nome dele, eu vou dar o nome de Java, ponto e vírgula. Apertei Enter e me mostrou aqui uma linha query ok, ou seja, o meu comando foi executado com sucesso. Beleza? Então, para confirmar, eu vou dar um show database, ponto e vírgula, e está aqui o nome Java dos meus bancos de dados. Então, foi executado corretamente. Beleza? Se você quiser apagar algum, é só usar o comando drop database e o nome deste banco. No caso, eu vou excluir este banco aqui com o nome de banco mesmo. Ponto e vírgula, tá aí, query ok. E mais um show databases para conferir. Tá aí, agora não tenho mais o meu banco de dados com o nome de banco. Ok? Agora, no caso, eu vou acessar o banco que eu criei anteriormente com o nome Java, usando o comando use Java, ponto e vírgula. Apareceu para mim a mensagem database changed, ou seja, eu acessei esse banco. E agora eu vou escrever um comando show tables para mostrar as tabelas que tem dentro deste banco que eu acabei de criar. E no caso está vazia, como apareceu aqui para mim, empty, que a tradução é vazio. Beleza? Agora eu quero criar uma tabela dentro deste banco. Como que eu faço? Escrevo o comando create table. O nome da tabela que eu quero criar, vou chamar de pessoas. Abro parênteses e agora eu dou o nome da minha primeira coluna, ok? E o primeiro nome vai ser nome mesmo, para indicar o nome da pessoa que eu quero cadastrar. Agora você indica o tipo dessa coluna, o tipo de informação, que é no caso uma string, relacionando com o programa Java. Mas na linguagem SQL eu uso varchar para indicar que é uma string, beleza?
e abre e fecha parênteses, e dentro deles eu coloco a quantidade de caracteres que vai ter esta coluna. Vou colocar 50. Separei com a vírgula e agora eu posso criar mais uma coluna. Vou criar uma coluna com o nome idade. O tipo dessa coluna vai ser int para números, e se você não quiser, não precisa indicar a quantidade de caracteres, ok? Vou fechar o parênteses, ponto e vírgula, apertei Enter e está aí, query ok, ou seja, o meu comando foi executado. Para confirmar, eu vou dar um show tables e está aí, tabelas dentro do meu banco de dados Java, tenho tabela pessoas. Então foi criada perfeitamente. Beleza? Então agora eu vou ver se tem alguma coisa dentro dessa tabela com o comando select asterisco, indicando as colunas, que no caso eu quero todas as colunas que eu criei, nome e idade, então eu coloco um asterisco para indicar todas. E from, o nome da tabela, que é pessoas, ponto e vírgula, enter, e me mandou a mensagem empty, ou seja, a tabela está vazia. Então vamos cadastrar alguma coisa dentro dessa tabela. Para cadastrar, eu vou usar o comando insert into o nome da tabela pessoas, abre parênteses, vou colocar o nome das colunas que eu quero cadastrar, que no caso são coluna nome, vírgula, coluna idade, fecho parênteses. E agora eu vou colocar os dados propriamente, values, abre e fecha parênteses, e dentro vou colocar entre aspas duplas o nome que eu quero, que no caso é o meu nome mesmo, Carlos Henrique. Separei com vírgula e vou colocar a idade, 23, que não precisa de aspas, pois é um inteiro, beleza? E no final de tudo um ponto e vírgula. Apertei Enter e me mostrou o comando query ok, ou seja, o comando foi executado com sucesso. Para confirmar, vamos aqui escrever novamente select asterisco from pessoas, ponto e vírgula, tá aí, me mostrou o nome Carlos Henrique, idade 23, beleza? Se você quiser cadastrar novamente, mesma coisa, insert into pessoas, o nome da coluna, de todas as colunas que você quer cadastrar, values para as informações e dentro de parênteses o tipo de informação. Vou colocar Stephanie, separado por vírgula, idade 20. Enter, tá aí, query ok, ou seja, foi executado com sucesso. Testando novamente, deu certinho. Então eu tenho aqui meu banco de dados, ou seja, como eu tinha explicado antes, as colunas representando o tipo de informação, que no caso é nome e idade, e as linhas representando os dados cadastrados, que no caso eu tenho Carlos Henrique, idade 23, e Stephanie, idade 20. Beleza? Então agora que já temos o nosso banco de dados com as informações, como que eu faço para acessar essas informações através de um programa Java? A primeira coisa que eu tenho que fazer é baixar um drive para acessar o meu MySQL, ou seja, um drive de conexão do MySQL. Você pode escrever no Google MySQL Connector e o primeiro ou segundo link você clica, este site, você procura por JDBC Drive for MySQL, o conector do Java. Clique em Download, selecione a plataforma, você pode clicar aqui em plataforma independente e baixar o arquivo do tipo zip e depois extraí-lo, beleza? Baixando e extraindo esse arquivo de conexão do MySQL para o Java, então agora vamos inserir ele ao nosso projeto Java, ok? Então você vem cá no projeto, eu vou no projeto videoaula, botão direito em propriedades, eu vou em Java Build Path e aqui em Libraries eu vou em add external jars, ok? Então eu vou achar ele, que no caso é este arquivo aqui, MySQL Connector Java, e aqui tem a versão bin, ok?
Vou abri-lo, adicionei ele, ok. Feito isso, já temos o nosso arquivo de conexão adicionado ao nosso projeto. Então já criamos o nosso banco de dados e já adicionamos o drive de conexão ao Java, ao nosso projeto. E agora é só escrever os códigos Java para conectar com o nosso banco e receber as informações cadastradas nesse banco de dados, que eu vou explicar na próxima aula. Até lá!